Olá, eu sou o professor Japa, sou mais um professor de Física do Clique Study e estou aqui para falar de uma introdução à física, mais precisamente com conteúdos de matemática, para que possamos ter a habilidade de desenvolver todos os outros conteúdos, tanto com as físicas que eu explico, quanto com os outros professores. A nossa primeira aula tratará de notação científica e ordem de grandeza, que são dois conteúdos muito importantes para que você possa desenvolver qualquer problema em física. O nosso primeiro slide fala de notação científica. Primeiro, vamos entender a necessidade de utilizar esse operador matemático nas aulas de física. Utilizar números com muitos dígitos pode dificultar operações matemáticas. Lembrando que muitos dígitos não implica em valores grandes. Vejamos alguns exemplos. O diâmetro do Sol. Fazendo qualquer pesquisa rápida na internet, você pode perceber que ele vale 1000, milhão, bilhão. 1.391 bilhões de metros. É um valor muito grande e com muitos dígitos. Porém, se nós fizermos uma pesquisa para o diâmetro médio de um átomo, veremos que ele vale 0,00000000001 metro. Ou seja, é um valor que tem muitos dígitos, porém ele representa uma quantidade muito pequena. Agora que nós já sabemos para que serve a notação científica, vamos entender o que ela é. Muito bem. A notação científica é uma forma de escrever um número em função de uma potência de 10. Vejamos. N vezes 10 elevado a A. Por favor, colega, não veja isso como uma fórmula. Nós não substituiremos essas incógnitas, o N e o A, para encontrar resultados. Veja que isso é uma forma diferente de escrever números com muitos dígitos. Agora que sabemos que toda notação científica será representada por um número N vezes 10 elevado a um expoente A, vamos ver o que significa cada grandeza dessa. O A deverá necessariamente ser um número inteiro e vai representar o número de casas decimais que você altera quando você transforma um número escrito por extenso em notação científica. Não pode esquecer, colega, o A é um número inteiro. O N deverá necessariamente ser um número compreendido no intervalo entre 1 e menos que 10. Ou seja, ele deverá ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E é isso, camarada, que vai diferenciar qualquer potência de 10 de uma notação científica. Veja, um número vezes 10 elevado a um expoente sem essas duas regras é uma potência de 10. Qualquer número vezes 10 elevado a um expoente é uma potência de 10. Mas com essas duas regras, fazendo com que o expoente A seja necessariamente um número inteiro e o N esteja compreendido entre 1 e menos de 10, teremos assim um número em notação científica. Vamos agora ver alguns exemplos. Eu tenho o número 23 vezes 10 elevado à quarta. Será que é uma notação científica? Uma potência de 10 eu já sei que ela é. Porém, o número 23 é um número superior a 10, o que vai fazer com que isso não seja uma notação científica. É potência de 10, mas não é notação científica. Eu tenho agora 4 vezes 10 elevado a 1,2. Eu tenho uma potência de 10, mas não tenho uma notação científica, visto que o expoente não é um número inteiro. Agora eu tenho o exemplo 6 vezes 10 elevado a menos 7. Veja bem, o número N, que é o número que fica antes do 10, está compreendido no intervalo de 1 a menos de 10. O número 7, mesmo que seja negativo, ele é um número inteiro. Assim eu tenho um número que ao mesmo tempo é uma notação científica e é uma potência de 10. Toda notação científica é uma potência de 10, porém nem toda potência de 10 é uma notação científica. Espero que isso tenha ficado claro. Vamos fazer outros exemplos. Vamos agora partir de um número que está escrito com todos os seus dígitos e vamos transformar esse número em uma notação científica. Para que isso aconteça, você deve encontrar a vírgula.
No primeiro número, você deve perceber que a vírgula se encontra depois do primeiro zero a partir da esquerda. Você deve retirar essa vírgula desse ponto e deve encontrar um local em que, você encaixando a vírgula, esse número vai ficar entre 1 e menos que 10. O local exato é depois do 1. Veja bem, você vai saltar, entre aspas, essa vírgula, todas essas casas. E aí o número que vai se encontrar entre 1 e 10 é o 1. Depois, você vai multiplicar por 10. Lembra, para ser notação científica, tem que ter o 10. Falta encontrar o expoente. Como você vai fazer isso? Você vai contar todas as casas decimais em que você pulou a vírgula. Todos os dígitos. E aí, muito cuidado, colega. Não somente zeros. O 1 também. Então, quantas casas você pulou? Para contar. Muito bem, você deve ter encontrado 10 casas. Mais uma dica. Se você mexe a vírgula da esquerda para a direita, esse expoente ficará necessariamente negativo. Então, eu tenho 0,00000000001 como 1 vezes 10 elevado a menos 10. Tá ok? Esse foi, se você se lembra, o diâmetro de um átomo. Vejamos agora o do Sol. Se você bem lembra, o outro número que nós tínhamos era o diâmetro do Sol. Pois bem, eu não estou vendo a vírgula, o que faço? Se a vírgula não está escrita, ela deverá estar depois do último dígito. Agora você vai fazer com que ela salte todas as casas decimais até que ela se encontre em um local que deixa o número entre 1 e menos que 10. Esse número é 1,391. Qual o próximo passo? Muito bem, camarada, é colocar o 10. E o último passo, muito bem de novo, é encontrar todas as casas decimais que você alterou para que o número se tornasse 1,391. Foram 9 casas. Como a vírgula se deslocou da direita para a esquerda, você tem um expoente positivo. Tá ok? Pois bem, camarada, vistos esses exemplos, nós vamos ver agora mais 2. Lembrando, o expoente é o número de casas decimais que você altera até encontrar um número no intervalo de 1 a menos que 10. Os próximos exemplos nós faremos sem o auxílio da caneta. Então você vai fazer visualmente aí e eu vou acompanhar você daqui. Vamos voltar para o slide. O outro exemplo é 0,0023. Eu tenho que tirar a vírgula desse zero e tenho que colocar ela em algum lugar que deixe o número compreendido entre 1 e 10. 2,3. Próximo passo, acrescenta o 10. E último passo, conta as casas decimais. Faça você. Muito bem, 3 casas decimais. Como a vírgula se deslocou da esquerda para a direita, negativo. O outro exemplo que eu tenho é 607.000. Como eu falei, com a vírgula não está sendo vista, subtende-se que ela está depois do último dígito. Vamos retirá-la daí e vamos colocar ela em algum lugar que deixe o número compreendido entre 1 e menos que 10. Esse lugar é entre o 6 e o 0, fazendo com que o número fique 6,07. Outra etapa, coloca o 10. Outra etapa, conta as casas decimais. Lembrando, casas decimais, não somente os zeros, que nós alteramos para que esse número se tornasse 6,7. Nesse caso, 5 casas decimais. Outra coisa muito importante, companheiro, é que você perceba que os dois valores representam a mesma quantidade. Não tem um valor maior ou menor. Não é porque você transformou o número em notação científica que ele tem outro valor. Tá ok? Essas dicas são muito importantes para que trabalhemos conteúdos como dilatação, eletrostática, eletromagnetismo e até algumas coisas dentro da própria mecânica. São embasamentos matemáticos muito importantes para você. Nesse slide trataremos de uma tabela que traz algumas notações científicas e principalmente seus prefixos que são bastante usados no seu dia a dia. Vamos nos aprofundar nela agora. Na tabela, nós temos na primeira coluna os nomes dos prefixos giga, mega, quilo, mili, micro e nano. Na segunda coluna, os seus símbolos G maiúsculo, M maiúsculos, K,
minúsculo, M minúsculo, Mi, que é uma letra grega, não confunda, e o N. E na última coluna, as suas respectivas potências, que são 10 a nona, 10 a sexta, 10 a terceira, 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9. Como que eu uso isso? Na nossa primeira linha, ao lado direito da tabela, nós temos escrito 750 kHz. Uma unidade bastante usada em frequências de rádio, nas rádios que você sintoniza na sua casa mesmo. Pois é, eu li kHz, porque ao lado do hertz, que é a unidade, nós temos o prefixo K, que se você olhar na tabela ao lado, significa 10 elevado à terceira. Ou seja, 750 kHz são 750 vezes 10 à terceira, ou 750 mil Hz. Na linha de baixo, temos 106,3 MHz. Leia, MHz. A unidade é o Hertz. Ao lado, nós temos o prefixo, que é o M, que se você olhar para a tabela à esquerda, significa mega, cujo valor em potência de 10 é 10 à sexta. Ou seja, uma sintonia de 106,3 MHz significa 106,3 vezes 10 elevado à sexta. Hertz. 23 nanômetros. Nós temos ao lado da unidade, que é o metro, o N de nano. E nano, se você olhar na tabela ao lado, significa 10 a menos 9. Isso está sendo muito usado nas novas tecnologias. Acredito que você já ouviu falar em nanotecnologia. Pois é uma tecnologia cujas unidades de medida giram em torno de 10 a menos 9. Por fim, 5 milissegundos. Ao lado do S de segundos, nós temos o M de mili. Então, 5 milissegundos significa 5 vezes 10 a menos 3. Agora que nós falamos sobre notação científica, vamos ao slide de ordem de grandeza. A ordem de grandeza é muito usada no seu cotidiano. Quando a polícia faz uma estimativa sobre um grande público em locais abertos, ela pega a área do local e tenta estimar entre 1 e 5 pessoas a cada metro quadrado. Só que não dá para você descobrir com isso exatamente aquele público. Aí o que é que você faz? Você trabalha na ordem de... Tínhamos na ordem de 100 mil pessoas. Isso é uma ordem, é uma ideia, não é o valor exato. Porém, a física também usa essa ordem de grandeza quando ela não precisa dos valores exatos. Ela só precisa da potência de 10 mais próxima desse valor. Entenda, meu colega, esse conteúdo chega a ser um pouco polêmico, visto que, em qualquer literatura que você veja, o conceito diz que a ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do valor que você tem. Porém, ela não estipula nenhuma regra para que você encontre. Daí, cada autor trabalha com uma regra que lhe cabe bem. Eu prefiro a regra do 5,5 e é essa regra que nós vamos tratar agora. Voltemos ao slide. O que é uma ordem de grandeza? Já falei, é a potência de 10 mais próxima do valor medido. Assim sendo, vamos ao exemplo de um garoto que tem 400 bolinhas de gude. Isso tem vários nomes, bolinha de gude, chimbra, depende da região que você esteja. Se o número é 400, você deve se perguntar, esse número é um valor mais próximo de 100 ou mais próximo de 1000? Porém, leia-se, 100 equivale a 10 ao quadrado e 1000 equivale a 10 ao cubo. Como acredito que 400, e acho que você também acredita, que 400 é mais próximo de 100 do que de 1000, nós dizemos que a ordem de grandeza do número de bolinhas de gude que o garoto possui é 10 ao quadrado. Então, 400 está na ordem de 10 ao quadrado. Então, ele possui na ordem de 10 ao quadrado bolinhas de gude. Pois bem, camarada, agora apresentarei para vocês uma sequência didática que vai te ajudar muito na hora de encontrar um problema e resolver esse problema se for necessário encontrar sua ordem de grandeza. Eu chamaria isso de sequência didática, ou seja, alguns passos imprescindíveis para que, de maneira muito simples, você resolva o problema e encontre a ordem de grandeza que você precisa. Vamos para o slide. A sequência didática é, primeiro,
Quando você ler o problema, você deve encontrar o valor e transformá-lo em notação científica. Lembra? N vezes 10 elevado a A. Segundo, você deve eliminar o N, aquele número que fica entre 1 e 10 que a gente já trabalhou. Porém, ao eliminar esse N, você deve perceber se ele é menor ou se ele é igual ou maior que 5,5. Alguns autores tratam esse 5,5 como 5, menor que 5 ou maior ou igual a 5. Outros até utilizam a raiz de 10. Eu prefiro 5,5 e trabalharei ele com vocês. Então, ao eliminar o N, se ele for menor que 5,5, a ordem de grandeza é o 10 elevado a A. Porém, ao eliminar o N, se for maior ou igual a 5,5, você vai acrescentar 1 ao expoente A. Vamos colocar isso em exemplos e eu acredito que você vai entender melhor. Primeiro exemplo, você resolveu o problema e encontrou como resultado, em notação científica, 1,7 vezes 10 elevado à quinta. 1,7 é menor que 5,5, então a sua ordem de grandeza é apenas o 10 à quinta. 8,3 vezes 10 elevado a 2. O 8,3 é maior que 5,5. Ao eliminá-lo, você acrescenta 1 no expoente 2, ficando como ordem de grandeza 10 à terceira. Então, se você encontrou como resultado 8,3 vezes 10 ao quadrado, a ordem de grandeza disso é 10 à terceira. Cuidado com os números negativos, com os expoentes negativos. Vejamos esse exemplo. 2,9 vezes 10 a menos 6. O 2,9 é menor que 5,5. A sua ordem de grandeza é 10 a menos 6. Porém, o valor de baixo é 6,2 vezes 10 a menos 12. O 6,2 é maior que 5,5. Vamos acrescentar 1 ao expoente. Porém, perceba, acrescentaremos 1 a um expoente que é negativo. Menos 12 mais 1, menos 12 mais 1 é menos 11. Então, aqui estão exemplos de ordem de grandeza para que a gente possa entender melhor esse conteúdo. Para finalizar, vamos resolver um exercício. Esse exercício vai trazer um problema em que precisaremos resolvê-lo para encontrar um valor e seguir aquela sequência didática que eu acabei de trazer para você. Ou seja, vamos encontrar um valor, transformá-lo em notação científica, observar e eliminar o N e deixar a potência de 10 da maneira própria para a ordem de grandeza. Vamos ao exercício. O coração humano bate, em média, 120 mil vezes por dia. Determine a ordem de grandeza do número de vezes que, desde o nascimento, já bateu o coração dessa pessoa ao completar 50 anos. Lembrando, despreze a diferença do número de dias nos anos bissextos. Lembra qual é o nosso primeiro passo? Resolver o problema e encontrar um número para transformá-lo em notação científica. Vamos ao raciocínio. O camarada tem 50 anos. Cada ano tem 365 dias. Fazendo esse produto, você vai encontrar 18.250 dias. Como o coração bate 120 mil vezes por dia, vamos multiplicar esse valor aos 18.250 dias que ele já viveu. Vamos encontrar 2.190 milhões de vezes. Qual o próximo passo, camarada? Muito bem, lembrou? É transformá-lo em notação científica. Em notação científica, esse número com todos esses dígitos vai virar 2,19 vezes 10 elevado à nona. Qual o passo agora? Beleza, vamos perceber que 2,19 é um número menor que 5,5, ou seja, por ser menor que 5,5, sua ordem de grandeza é 10 elevado à nona. Observamos as alternativas e percebemos que a correta é a alternativa C. Pois bem, camarada,
Fizemos esse exercício, falamos sobre notação científica, falamos sobre ordem de grandeza e eu deixo no próximo slide um exercício resolvido para que você treine o que acabamos de fazer. Foi um prazer estar com vocês com essa aula. Até a próxima. Aquele abraço.